irmãos, eu vou convidá-los a abrir comigo a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Os irmãos acharam? Êxodo, capítulo 14. Êxodo, Éxodo, que os irmãos acharam melhor. É o segundo livro da Bíblia Sagrada. Êxodo, capítulo 14 e o versículo de número 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua mão e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém. Somente esses dois versículos que estaremos meditando um pouco na palavra do Senhor, visto que nós estamos focados em uma coisa: alcançar da parte de Deus um milagre, que é o impossível. Começamos na quarta-feira que passou, aleluia, este propósito de alcançar um milagre da parte de Deus. Os irmãos que ainda não fizeram o seu propósito, eu aconselho os irmãos a fazer, porque isso vai apresentar Deus a você. Deus vai se mostrar para você. Talvez você tenha vivido de experiências do próximo. Talvez você tenha vivido de testemunhos alheios. E Deus te convida a viver o seu próprio testemunho nessa campanha, buscando o impossível da parte de Deus. Nós lembramos de um testemunho que foi muito falado, muito contado nas Assembleias de Deus, e por muitos anos, de uma senhora do círculo de oração que tinha filhas e não tinha o seu marido em casa. E ela, crendo no Deus Todo-Poderoso, em todos os momentos de dificuldade, orava ao Senhor. E um dia, na sua casa, ela pegou a panela, colocou arroz, lavou e colocou no fogo, e o gás, de repente, sumiu. E a panela estava lá em cima do fogão, pronta para cozinhar, e agora acabou o gás. E não tinha dinheiro para comprar o gás. E as filhas olhavam para ela e falavam: e agora, mãe, o que nós vamos fazer? Só temos a fome, não temos mais nada. E ela falava: nós vamos orar, vamos buscar a Deus, Ele vai fazer um milagre. Ajoelharam ali à beira do fogão e orou, e buscou, levantou, foi lá, riscou o isqueiro no fogão e não acendeu. Vamos orar de novo. Mais uma vez oraram, levantaram, riscou lá o isqueiro no fogão, não acendeu. E elas começaram a orar mais forte: meu Deus, somos tua serva do círculo de oração, fazemos a tua obra, não temos dinheiro, mas cremos em milagre. E aí se levantaram, foi riscar, nada. E aí, meu Deus, não aconteceu, com tanta busca, com tanta oração. E a filha gritou: mãe, o arroz está cozido. Aleluia. Talvez o que você tem buscado não vai chegar da forma que você quer ou imagina. Mas Deus vai fazer, porque Ele ainda faz. Talvez você tenha colocado nas mãos algo e está esperando deste jeitinho, mas Deus tem a sua maneira de trabalhar, de fazer, porque é Ele que está no controle. É Deus que está cuidando dos detalhes. A nossa função como servo de Deus é continuar sendo fiel e esperando em Deus, porque Ele está no controle da situação. Ele não mudou, não vai mudar. Ele é o Todo-Poderoso. E quando nós aprendemos a confiar em Deus com todo o nosso coração, será mais fácil de lidar com as situações da vida. Quando nós aprendemos a depender de Deus acima de todas as coisas, será mais fácil de passarmos pelos problemas, enfrentarmos as adversidades. Porque de uma coisa certa, enquanto nós estivermos no mundo, nós teremos aflição. Esta foi uma palavra de Jesus. Enquanto estiveres no mundo, tereis aflição. E ele orando disse: eu não peço, Pai, que o Senhor os tire do mundo. Eu não peço mais que os livre do mal.
Então nós passaremos por aflição. E é melhor nós nos acostumar aos dias maus, porque passando por eles, crendo no Senhor, nós passaremos bem e passaremos confiando. E não vai ser ventinho qualquer que vai nos derrubar, porque sabemos que nós vamos passar, mas não passaremos sozinhos. Deus passará conosco, Deus passará com você. Olhando para a palavra de Deus, aqui que nós lemos, nós temos uma multidão na frente do Mar Vermelho, uma multidão que estava saindo do Egito, e ela estava saindo depois de vários milagres que Deus operou. Deus operou com um forte, matando, mostrando aos olhos das pessoas, israelitas e egípcios, mostrando o que Deus é capaz. Transformou a água do rio Nilo em sangue, a olho nu para todo mundo ver. Veio rã de todos os cantos da terra para todo mundo ver. Houve choro na cidade, ali no Egito, todo mundo escutou. Ou seja, a mão de Deus estava operando de forma visível a todas as pessoas, e assim é fácil de crer. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, e nós não apenas temos a mão do Todo-Poderoso, mas sentimos Ele a todo tempo. Sentimos o Senhor a toda hora, e é essa presença que nos ajuda a fugir do caminho mal. Esta presença que nos ajuda a vencer os inimigos deste tempo que nós aprendemos aqui na escola dominical, que é o diabo, que é a carne e que é o mundo. Como nós vamos vencer tudo isso que vem sobre um cristão, se não for pelo nosso Deus? Aleluia. A carne em todo momento quer pecar, quer falhar, quer errar, mas lá está o Espírito Santo te guiando e te dando um freio, te guiando e te conduzindo para você acertar e ter sucesso na sua vida. Mas o mais interessante, meio a tudo isso, é que quando você errar o alvo, lá está a presença. Aleluia, para te guiar novamente para a direção, porque o nosso Deus é um Deus que ama e não aceita perder você para ninguém. Talvez o adversário tenha se levantado dizendo: para você não tem jeito, para você não adianta mais, você já é meu, você não tem mais o que fazer. Mas a palavra de Deus vem dizendo que Deus ainda tem um caminho para você. Deus ainda tem uma saída para você. Parece que agora, aleluia, o único caminho é se entregar àquele que vem te perseguindo, se entregar àquele que vem te afligindo, se render a tudo que vem para te maltratar, te judiar, porque esta é a vontade que muitas das vezes vem sobre nós. Sentar e dizer: não aguento mais. Aleluia. Fechar a Bíblia e falar: não adianta mais seguir, Deus não me ouve mais, a minha oração não vale mais nada, porque Deus se esqueceu. Mas Deus, pela sua palavra, continua dizendo: é para você continuar, é para você continuar crendo, continuar insistindo, continuar sendo fervoroso, porque Ele ainda acredita em você. Ele ainda acredita que você é capaz. As pessoas têm costumes, aleluia, de julgar, de colocar para baixo, de dizer que você não canta bem, não prega bem, não se veste bem, mas o Senhor chega e diz: eu quero você do jeito que você é. Eu não te quero como o mundo aponta para você ser, mas eu te quero do jeito que você está. A transformação quem faz sou eu, a mudança quem faz sou eu, os caminhos quem direciona sou eu, e esse é o Deus que nós servimos. Não precisa ficar preocupado em agradar a Deus nisso ou naquilo. O primeiro passo é se entregar, porque o resto é com Ele. E quando
nós falamos de causa impossível, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, o que tem de registro de ação sobrenatural da parte de Deus, quando Ele chega e move a sua mão, tem de milhares. E nós sabemos que no nosso tempo, nós podemos, aos nossos olhos, pensar que Deus está fazendo menos milagre, porque talvez não está acontecendo perto de você, na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, mas a palavra que nós temos para você é que o nosso Deus não mudou e Ele continua fazendo milagre em si. Se você não está vendo, aí é com você. Se na igreja não está acontecendo, aí é na igreja, aí é no bairro, aí é na cidade. Mas o nosso Deus está fazendo tanto no particular, como também em sociedade. Tem lugares aqui no Brasil mesmo, onde ainda existe igreja, que se reúne e vidas são batizadas no Espírito Santo, e Deus cura do câncer, cura da AIDS, cura de diversos tipos de males. Ainda existe, porque Deus ainda é fiel, e Ele ainda faz milagre, e opera ainda coisas grandes. O que nós precisamos fazer é continuar na perseverança, porque o nosso dia vai chegar, a nossa hora vai chegar. Aquilo que você tem buscado da parte de Deus, no momento certo vai chegar, porque Deus ainda está fazendo. Não pense você que Deus parou de fazer milagre, que Deus parou de fazer o impossível. Ele continua fazendo e operando. Às vezes a gente começa a pensar: por que Deus não está agindo lá na Ucrânia, onde tem guerra? Por que Deus não está agindo lá em Israel, onde tem guerra? Quem falou que Deus não está agindo? Deus está trabalhando a todo tempo, a todo momento. Deus está cuidando daqueles que precisam ser salvos, daqueles que precisam ser libertos. Aleluia! Se nós não entendemos o agir de Deus, como Deus está fazendo, aí não é com Deus, é com o ser humano. Aleluia! Como pode uma bomba destruir tudo e não destruir um quarto? Onde nesse quarto tinha uma multidão, umas 120 pessoas lá, destruiu tudo à volta, mas não destruiu ali. Isso é o quê? É mão de Deus. Lá, Rio Grande do Sul, nós vemos as águas destruindo tudo. Parece que Deus não está vendo, não é? Isso é o que ateu sempre vai dizer. E cadê Deus? Onde Deus está? Onde Deus está agindo? Mas nós vimos na reportagem 37 pessoas morreram. E aí, de repente, foram 42 pessoas morreram. Mas a mão de Deus salvou 500. A mão de Deus livrou aqueles que estavam na presença. Isso a mídia disse? Não disse. Por quê? Porque eles só querem revelar a tragédia, só querem revelar aquilo que vem aos olhos do homem, mostrando que Deus não está agindo, que Deus está fazendo o quê? Livrando, salvando, e aí depois nós só vemos testemunhos. Aleluia, como aconteceu lá em 2000, lá no outro presidente, e aí caiu as duas torres gêmeas, e aí de repente um servo de Deus estava lá debaixo dos escombros, sabia que não ia resistir, ligou para a esposa, ateu, não servia ao Senhor, e falou: meu amor, eu estou aqui debaixo da torre, e eu sei que eu vou morrer, mas eu estou te ligando, minha última ligação, para dizer: Jesus está comigo. E por causa desta ligação, a mulher esposa dele aceitou Jesus, a família aceitou Jesus, e Deus foi trabalhando. Talvez a gente não entenda, mas se você, aleluia, se as tuas palavras servir para salvar uma vida, Deus te trazer ao mundo, já falei isso. E é por isso que nós olhamos para a igreja do Senhor e falamos: você não está aqui por acaso. Deus tem propósito com cada um. E Deus está trabalhando na vida de cada um. E aí nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos aqui uma multidão de, vamos dizer, mais ou menos cerca de 6 milhões de pessoas ali cercado. Por trás estava Faraó e na frente estava o Mar Vermelho. Lá estava Moisés olhando para aquele mar e se perguntando: Deus, e agora?
parece que não vai ter jeito, mas nós vemos que Deus, Ele em nenhum momento perdeu o controle, se apavorou, ficou desesperado, porque Ele sabia que aquele momento era o momento de livrar, aquele momento era o momento de dar vida, aquele momento era o momento de mostrar o seu sobrenatural. Como estava o coração do povo? Estava crendo? Estava confiando? Estava esperando Deus? Não. O povo estava aflito, desesperado, angustiado, perguntando: Deus, aonde está o Senhor? E Deus estava esperando apenas o momento de Moisés se apresentar para dizer: é para você continuar marchando, aleluia, para você avançar, aleluia. E às vezes, meus irmãos, o que nós estamos fazendo diante da luta, da perseguição, do medo, do desespero, que impede a gente de não avançar, que impede a gente de não entender a voz de Deus, que deixa a gente totalmente trêmulo diante da maldade, trêmulo diante da preocupação, da angústia, do desespero, que não deixa a gente avançar, que é o quê? Desenvolver os talentos, desenvolver os dons espirituais, sair da posição, pregar a palavra do Senhor, se colocar como um verdadeiro cristão que serve ao Senhor, aleluia, fica deixando ser levado pelos murmurinhos que vêm do seu lado, onde pessoas vêm dizendo: agora nós vamos morrer, agora não adianta mais, o que Moisés fez com a gente, e aí um vai contaminando o outro vai contaminando o outro, e aí de repente está todo mundo dizendo: estamos perdidos. Mas quando o crente se coloca na posição que Deus quer que ele esteja, o seu coração alcança a paz, os seus olhos alcançam o que é preciso alcançar, que Deus está no controle, que Deus está na frente de tudo e que você vai ter a saída que você precisa. Nós vemos aqui em Êxodo Deus mostrando o caminho para o povo de Israel, tirando ele aqui da terra do Egito. Mas aí nós voltamos e nós vamos falar o impossível de Deus. O impossível de Deus que vem se manifestando desde Gênesis até Apocalipse. Nós vemos Deus fazendo o impossível. É desde o primeiro livro até o último, Deus mostrando a sua mão forte. E mesmo assim, diante de tantos escritos dizendo que Deus é capaz, dizendo que Deus faz, dizendo que Deus está na frente, ainda tem corações de pessoas que não acreditam. Isso, meus irmãos, é porque você não conheceu o seu Deus. Isso é porque você ainda não se aprofundou no relacionamento com o seu Deus. Porque quando nós entramos nas Escrituras, uma coisa nós temos certeza: Deus existe e Deus é fiel. E a sua causa, o seu problema, a sua adversidade diante do Deus que você serve não é nada. Deus vem aparecendo a Abraão e diz a Abraão, já nos seus 85 anos: Abraão, você vai ser pai de uma grande multidão. Como é possível, Abraão, se Abraão é velho? Como é possível se Sara é velho? Aleluia, parece que não vai dar, parece que não vai ter jeito. Mas o que nós precisamos aprender como igreja do Senhor é que o nosso Deus é capaz de fazer acontecer, que o nosso Deus é capaz de solucionar, que o nosso Deus faz acontecer do nada, basta Ele querer. E Sara era estéril, como vai dar a luz se é estéril, se é velha, se está no deserto, é tantas situações, mas aí Deus chega para dizer: eu quero, vai acontecer, se eu decido, vai acontecer. Você só tem que crer, você só tem que confiar, você só tem que esperar no seu Deus. E aí de repente Deus fez, e aí vem Isaac duvidando de novo. Por quê? Porque Rebeca é estéril. Meu Deus, mais uma vez, Rebeca é estéril. E aí Deus entra em ação de novo e diz: eu ainda estou no controle, vai gerar e gerou. Esaú e Jacó. Aí Jacó casa com Raquel e Raquel é estéril de novo. Aí nós paramos para perguntar assim: Deus, o Senhor gosta de complicar? Não, eu não gosto de complicar, mas eu quero que o meu povo aprenda a confiar em mim.
coloco se eu não permito aquela adversidade, aquele probleminha, o povo para de orar, o povo para de buscar, o povo não busca intimidade comigo. Se você quer intimidade, conhecer o Deus que você serve, você precisa entender que o processo, que a luta, ela faz parte, mas é te chamando todo dia, todo momento, para conhecer o Deus que você serve, para conhecer o poder do teu Deus, porque quando você conhece, você aprende, aleluia, que problema você vence em nome de Jesus. Não se assenta e chora, não se assenta e murmura, não se assenta e questiona, mas vê o problema e avança em nome de Jesus, porque Ele está no controle e é poderoso para fazer acontecer um milagre. É o nosso Deus. E aí, de repente, José nasce, José vai para o Egito, é vendido, Jacó está com o coração deprimido, sem entender o trabalhar de Deus, sem entender a ação de Deus. Quantos anos Jacó ficou lá naquela angústia, desesperado, porque José não estava mais presente. Deus estava trabalhando longe dos olhos de Jacó. Talvez você não veja Deus agir. Talvez você não entende o plano de Deus. Porque você não vê nada acontecer. Você só vê problema. É os filhos, os 11 filhos lá, tudo brigando um com o outro. As mulheres brigando uma com as outras. E José lá no Egito sendo moldado por Deus. Era cadeia, era acusação. Trabalhando lá. E Deus cuidando de você aqui. Talvez você não entenda a situação, porque tem situação que realmente não dá para entender, porque seria bom se Deus chegasse e dissesse para você, tudo que você precisa ouvir, é vento, mas vai passar toda hora. É vento, mas eu estou com você, porque a gente sabe que é vento, a gente sabe que Deus está com a gente, mas a gente quer ouvir, e a gente precisa ouvir, e aí a gente vem para o culto. Aí o pastor é usado por Deus para dizer para você, é vento, mas você vai vencer. É vento, mas Deus está presente. É luta, mas você não está sozinho. E você sabe disso, mas você precisa ouvir. E não é uma pessoa comum que fala, mas é Deus que está falando para você que você vai vencer, porque Ele ainda se importa. Talvez você não veja saída, uma situação clara aos teus olhos, mas Deus está trabalhando lá. E aí, quando o tempo chegar, você vai entender que Deus em nenhum momento te deixou sozinha, mas que todo o tempo Ele estava cuidando. E aí, agora está lá no Egito, toda a família reunida, e Moisés está lá comandando. Todo o Egito, José estava comandando, e Deus mostrando: eu cuido ou não cuido, eu faço o impossível ou eu não faço o impossível. Aleluia! Deus, Ele faz o impossível e Ele continua exercendo para crente. Aleluia! Busca o impossível da parte de Deus, porque Ele faz. É crente dizendo: eu não vou pedir coisa grande, coisa impossível, porque se Deus não fizer, eu vou me decepcionar com Deus. Aleluia! Se Deus não fizer, é porque Ele sabe que a sua estrutura não suporta esse milagre. Eu lembro de um testemunho do irmão que dizia: Deus, eu quero um carro. Se o Senhor me der um carro, eu vou pegar os irmãos nas casas, vou levar para a casa do Senhor, vou fazer esse esforço, me dar um carro, Deus, eu preciso, Deus sempre está dando. E aí ele fez um voto lá no altar: se o Senhor me desse carro, eu vou levar os preços para a igreja, vai ser do Senhor. E aí um dia ele comprou um carro. Primeira coisa que ele fez, reunido com a esposa, falou assim: vamos agora lá na Aparecida, eu vou subir aqueles degraus de joelho, eu vou agradecer. Quando estava chegando próximo da Aparecida, lá onde ele ia, deu um infarto nele e ele morreu. Deu um infarto nele, quase chegou lá na Aparecida para poder subir de joelho agradecendo e infartou. E aí o que aconteceu? Nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele não é de se brincar. Nosso Deus não se brinca. O nosso Deus não se brinca. Da mesma forma que Ele é poderoso para fazer na nossa vida o impossível, Ele também é poderoso para fulminar. A gente lembra do caso
de usar a palavra de Deus, Deus culminou, rachou Uzá no meio, de alto a baixo, com um raio. Veio um raio e pegou Uzá de alto a baixo, rasgou ele. E aí as 12 tribos estão lá. Aleluia, agora é para se perder, porque o povo se contaminou diante de um bezerro de ouro, e Moisés desce do monte totalmente irado, quebra as duas tábuas da lei, e aí o povo se confronta, e era para naquele dia Deus matar, exterminar as 12 tribos de Israel, acabar com tudo, deixar só Moisés. Mas o que Deus fez naquele momento, Deus livrou, mesmo quando o povo pecou, e ele vem mostrando que não importa o tamanho do seu erro, não importa o tamanho da sua luta, dificuldade, Deus, ele quer te salvar e te transformar em uma nação abençoada, em uma família abençoada. Não é da vontade de Deus destruir, mas transformar. Não é da vontade de Deus abater, mas levantar. E esse é o nosso Deus, que pega o homem que não é e faz ser. E aí, de repente, as 12 tribos que estavam aos olhos de Deus, aleluia, destinada aí para totalmente acabar-se, ele lembra Deus que ele tem uma chamada, que ele tem propósito na vida dessas 12 tribos, e dessas 12 tribos, uma vai se salvar, dessas 12 tribos vem Judá, e de Judá vem Davi, e de Davi vem o Filho de Deus ao mundo, Jesus Cristo, que nasce em carne. Aí nós vemos lá, em Lucas capítulo 3, versículo 17, lá está Simeão e Ana, lá está os pais de João Batista, que não é Simeão e que não é Ana, mas está lá, em Lucas capítulo 3, versículo 17, ela recebe a visita de Maria, e ela fala a Maria, porque para Deus não há impossível. Aleluia, quem está falando é uma esposa de um sacerdote, que também já era velho, que também já estava esquecido pela sociedade, mas tinha um desejo no coração de ser pai, de ser mãe. E aí, de repente, Deus move o céu, realizar na vida deste casal um milagre, e elas vivenciam o impossível da parte de Deus novamente. Aleluia, por quê? Porque ela gera, e está no seu ventre João Batista, e a palavra de Deus diz que, quando ouviu a saudação de Maria, o menino foi cheio do Espírito Santo, e alguns historiadores dizem que João Batista se ajoelhava no ventre dela e adorava a Jesus, aleluia, no ventre dela, aleluia. E aí nós vemos o que em meio a tudo isso, que Gênesis tem o impossível de Deus acontecendo, Êxodo tem o impossível de Deus acontecendo, em cada palavra, aleluia, em cada livro da Bíblia Sagrada está lá a ação de Deus fazendo o quê? O impossível acontecer, aleluia. E quando Deus entra em cena, uma coisa é certa, acontece milagre, acontece coisa grande, acontece maravilhas, porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Se às vezes o tempo é de silêncio, é porque Deus está aguardando para te entregar o que você está buscando. Mas nós cremos que o nosso Deus é poderoso, está no controle, aleluia, da situação que você está vivendo, e que Ele em nenhum momento vai te deixar perecer nessa situação. Nenhum momento Ele vai te deixar sozinho, abandonado, porque Ele não esquece crente fiel. Ele não rejeita crente fiel. O nosso Deus está no controle da situação. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é fiel. Aleluia. Jesus, quando Ele chega, por onde Ele vai passando, quando ele completa os seus 30 anos de idade, o seu ministério começa, por onde ele vai passando, ele vai começando com milagres, com sinais e maravilhas, mostrando para cada olho que vê, mostrando para cada ouvido que ouvir, que se ele estiver presente, vai acontecer o impossível. Se ele estiver na situação, no controle da situação,
vai acontecer aquilo que você acha impossível. Tem uma palavra que diz que Jesus, ele desce do barco e vai visitar um endemoniado. E Jesus, descendo do barco, ele fala, sai. E aí, mais na frente, o mesmo homem chega e aí Jesus olha para ele e fala, quem é você? Qual é o seu nome? E ele fala, o meu nome é Legião, porque somos muitos. E aí Jesus expulsou aquela legião, indo para uma manada de porcos, e aí ficou-se a pergunta. Jesus falou, sai, e aí de repente chega ele novamente, dá a impressão que não saiu, não é? Dá a impressão que não aconteceu. E aí nós olhamos para a palavra e vemos, quando Jesus fala, acontece, mas era legião, uma multidão. O primeiro que estava na frente, que ouviu a palavra, saiu. E ainda ficou um monte lá. E aí Jesus vem e expulsa tudo de uma vez, porque agora sabe que é uma multidão que está ali. E aí o que acontece em meio a tudo isso é aquele alvoroço na cidade, e Jesus passando e fazendo acontecer milagres, fazendo proezas acontecer. Diz a palavra do Senhor que ele vai lá onde está Lázaro, e Lázaro ressuscita. E por onde está aquela mulher do fluxo de sangue, estancado no sangue, e é só milagre acontecendo, é Jesus passando e milagre acontecendo, e nós vivemos com Jesus, conversamos com Jesus, andamos com Jesus, e às vezes duvidamos que Jesus pode fazer. E às vezes reclamamos que não alcançamos de Deus, e às vezes pensamos que estamos sozinhos. Isso é o quê? É a carne, que às vezes duvida, é a carne que às vezes não espera o agir de Deus, mas quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos ajuda a ter paciência, ter fé e continuar esperando no Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos?